Meu nome é Serena. Tenho 38 anos. E no último Natal, descobri que as pessoas por quem eu sacrifiquei tudo vinham mentindo sobre mim havia 15 anos. Durante 15 anos, enviei aos meus pais $2.000 todos os meses, um total de $360.000. Nunca falhei em um único pagamento. Na véspera de Natal passada, ouvi minha mãe dizendo à minha tia: a Serena nunca nos mandou um centavo. Ela nos deve. Nós a sustentamos por 18 anos. Ainda bem que temos o Marcos. Marcos, meu irmão mais novo. Aquele para quem eles pagaram a faculdade inteira, enquanto diziam a mim que só podiam bancar um filho e que ele era o menino. Aquele que não mantém um emprego há 3 anos. O mesmo que ficou com o crédito por cada dólar que eu enviei. Eu não gritei. Não chorei. Não a confrontei. Apenas peguei meu celular e fiz uma ligação. Até a noite de Ano Novo, 30 parentes meus descobriram exatamente quem tinha sustentado meus pais o tempo todo. E meus pais aprenderam o que acontece quando você apaga a filha errada. Antes de contar o que aconteceu, peço que curta e se inscreva, mas só se você realmente se conectar com esta história. Deixe um comentário aqui embaixo, de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Agora, deixe-me voltar 15 anos no tempo, ao dia em que fiz minha primeira transferência. Eu tinha 23 anos quando recebi meu primeiro salário de verdade. Recém-formada na faculdade. Com $60.000 em dívidas estudantis pairando sobre mim como uma nuvem de tempestade. 3 empregos de meio período durante a faculdade só para manter as contas em dia. Nenhuma ajuda dos meus pais. Nem um único centavo. Ainda me lembro da conversa de 5 anos antes daquele primeiro salário. Eu tinha 18 anos e estava sentada à mesa da cozinha, com a carta de aceitação da Universidade Estadual nas mãos, cheia de esperança, cheia de sonhos. Pai, a mensalidade é 12.000 por ano. Consegui uma bolsa parcial, mas ainda preciso de ajuda. Ele nem me deixou terminar. Serena, só podemos bancar um. O Marcos precisa mais. Ele é um menino. Um dia vai ter uma família para sustentar. Minha mãe concordou com a cabeça ao lado dele. Você vai dar um jeito, querida. As meninas sempre dão. E eu dei. Dei um jeito. Empréstimos estudantis, trabalho de garçonete, aulas particulares, turnos noturnos em um posto de gasolina. Eu me arrastei por 4 anos de faculdade, enquanto Marcos estudava de graça. Quando consegui meu primeiro emprego, como analista júnior em uma empresa financeira em Chicago, eu deveria estar comemorando. Em vez disso, abri meu aplicativo bancário e enviei $500 para meus pais. Minha mãe ligou naquela noite. Só 500. A voz dela estava carregada de decepção. O Marcos está com dificuldades para pagar os cartões de crédito. Ele realmente precisa de ajuda. No mês seguinte, aumentei para 1.000. Depois para 2.000 quando fui promovida. Eu continuei esperando por um obrigado, um simples reconhecimento, qualquer coisa. Mas isso nunca veio. Ela nunca veio. Mas eu continuei enviando mês após mês, ano após ano, porque é isso que boas filhas fazem, certo? Era isso que eu dizia a mim mesma. $360.000. Foi isso que 15 anos de silêncio me custaram. O favoritismo não começou quando eu tinha 18 anos. Começou antes mesmo de eu saber soletrar essa palavra. Eu tinha 10 anos quando precisei de $12 para um trabalho da escola, livros sobre o sistema solar. Nada extravagante. É só ir à biblioteca, meu pai disse sem tirar os olhos do jornal. Naquela mesma semana, Marcos ganhou um Nintendo novinho em folha, $200, sem perguntas. Aos 16, ganhei uma bolsa acadêmica parcial. A cerimônia era num sábado à tarde. Passei a melhor roupa na noite anterior. Treinei meu discurso de agradecimento na frente do espelho. Meus pais não foram. O Marcos tem um jogo de beisebol, minha mãe explicou ao telefone. Você entende, né, querida? Eu entendi perfeitamente. Aos 18, ouvi meu pai conversando com o tio Bob no dia de ação de graças. Por que investir na educação de uma menina? Meu pai riu, girando a cerveja no copo. Ela vai acabar se casando e tendo filhos, problema de outra pessoa.
A mesa riu com ele. Eu fiquei sentada num canto, invisível. Agora, aos 38, eu fiz as contas. Numa noite sem dormir, $2.000, 12 meses, 15 anos. Peguei uma calculadora, mesmo sem precisar. O número queimava na minha mente como uma marca a ferro. $360 mil. Mais do que a casa da maioria das pessoas, mais do que tudo que me negaram para a faculdade, multiplicado por 30, mais do que o Marcos ganhou em toda a vida adulta dele somada. Eles sabiam? Alguma vez sentaram e somaram tudo isso? Alguma vez pensaram de onde aquele dinheiro vinha? Fiquei encarando o teto até o amanhecer, enquanto uma nova pergunta se formava na minha mente, uma pergunta mais sombria. O que exatamente eles estavam dizendo sobre mim para as pessoas? Eu estava prestes a descobrir. Dia de ação de graças do ano passado. Cheguei atrasada por causa de um prazo no trabalho. A casa estava quente e barulhenta. Cheiro de peru, risadas, o caos habitual de 30 parentes espremidos na sala dos meus pais. Entrei pela porta lateral, tentando evitar o alvoroço. Foi então que ouvi a voz da tia Ruth, clara como um sino. Marcos, você é um filho tão bom, mandando dinheiro para seus pais todo mês assim. Congelei no corredor. A resposta do Marcos fez meu sangue gelar. Família vem em primeiro lugar, tia Ruth. Ele sorriu, aquele sorriso preguiçoso de sempre. É o mínimo que posso fazer. Eu não conseguia me mexer. Não conseguia respirar. Com certeza eu tinha ouvido errado. Mas então minha mãe falou, alto o suficiente para todos ouvirem. A Serena está sempre tão ocupada com o trabalho dela na cidade grande. Ela suspirou dramaticamente. Nunca tem tempo pra gente. Nunca ajuda em nada. Ainda bem que temos o Marcos. Murmúrios de simpatia se espalharam pela sala. Que triste, alguém disse. Alguns filhos simplesmente esquecem de onde vieram, acrescentou outro. Eu fiquei ali parada, as sacolas de compras cravando nas minhas mãos. 15 anos de transferências bancárias gritavam na minha cabeça. Daniel me encontrou uns 10 minutos depois, ainda congelada, ainda em silêncio. Ele olhou para o meu rosto e me puxou para fora. Eu ouvi, ele sussurrou. Serena, eu já suspeitava disso há um tempo. Como assim? Perguntei. Pelo jeito que sua família olha para você, pelos comentários, nunca fez sentido. Ele segurou minhas mãos. A gente vai precisar de provas, documentos, tudo. Eu queria voltar correndo, virar a mesa, gritar a verdade. Mas o Daniel estava certo. Palavras podem ser negadas. Emoções podem ser distorcidas. Números, porém, números não mentem. Não agora, Daniel disse. Mas em breve. Eu não sabia que esse em breve chegaria na véspera de Natal. Eu não consegui dormir naquela noite, nem na seguinte, nem na outra. Daniel me encontrou às 3 da manhã, sentada à mesa da cozinha com um bloco de anotações. O que você está fazendo? Uma lista? Minha caneta arranhava o papel a tudo que estou perdendo por ficar calada. Ele se sentou à minha frente e esperou. $24 mil por ano, eu disse, batendo na primeira linha. É isso que eu mando para eles. A gente poderia ter comprado uma casa maior, começado um fundo para a faculdade de filhos que nem temos ainda. E o que mais? Minha reputação. A palavra tinha um gosto amargo. 30 parentes acham que eu sou a filha ingrata que abandonou os pais. Enquanto isso, o Marcos, que não trabalha há 3 anos, é o herói da família. Daniel pegou minha mão. E tem a pior parte. Minha voz falhou. Eu estou me perdendo. Todo feriado eu fico sentada naquele canto e me sinto com 18 anos de novo. Invisível. Sem valor. Então, o que você quer fazer? Eu vinha me fazendo essa pergunta havia dias. Posso confrontá-los, mas seria a minha palavra contra a deles. Seu contador tem os registros. Eu levantei os olhos. O quê? A Margarete. Ela faz seus impostos há anos. Tem cada transferência documentada. Algo se moveu dentro do meu peito. Uma pequena chama de esperança.
Se eu fizer isso, eu os perco. Meus pais. Para sempre. Os olhos de Daniel estavam firmes, seguros. Serena, você os perdeu anos atrás. Só ainda não aceitou. As palavras dele acertaram como um golpe físico, porque eram verdadeiras. Eu estava de luto por pais que nunca tive de verdade. Correndo atrás de uma aprovação que nunca viria. Pagando por um amor que nunca esteve à venda. Eu vou esperar, eu disse por fim. Mais uma chance. Mais um sinal. O Natal estava a 2 semanas de distância. Eu não imaginava que o sinal viria de forma tão clara. Véspera de Natal. A casa dos meus pais brilhava com luzinhas e um calor falso. Daniel apertou minha mão dentro do carro. Tem certeza disso? Não. Peguei a garrafa de vinho que tinha levado. Mas eu preciso saber se o dia de ação de graças foi um caso isolado. Talvez eu tenha ouvido errado. Eu não tinha ouvido errado. No fundo, eu sabia. Mas a esperança é teimosa. A porta se abriu antes que eu pudesse bater. Ah! O abraço da minha mãe durou exatamente um segundo. Você veio. Não foi em que bom que você está aqui. Não foi em Feliz Natal, querida. Foi só você veio, como se eu fosse um detalhe. A sala estava lotada de parentes, tias, tios, primos, os filhos deles. A árvore brilhava. Mariah Carey tocava na caixa de som. E, no centro de tudo, estava o Marcos. Meu pai lhe entregou um copo de uísque. Marcos, conta para todo mundo sobre seu novo negócio. Bom, Marcos se recostou, saboreando a atenção. Estou analisando algumas oportunidades de investimento. Principalmente imóveis. Só esperando o momento certo. Tradução: ele estava desempregado e vivendo às custas dos meus pais. Às custas do meu dinheiro. A tia Ruth cruzou meu olhar e me chamou com a mão. Serena, como vai o trabalho? Sua mãe diz que você está sempre tão ocupada. Vai bem, tia Ruth. Forcei um sorriso. Ocupada? É, que pena. Ela deu um tapinha no meu braço. Família deveria vir em primeiro lugar, sabia? Eu quis gritar. Em vez disso, pedi licença para pegar água. A cozinha estava silenciosa, um breve refúgio. Eu me servi de um copo, as mãos tremendo levemente. Foi então que ouvi vozes vindas da lavanderia. Minha mãe e a tia Carol. Eu não deveria ter escutado, mas alguma coisa instinto, destino, 15 anos de dúvida me fez ficar. O que ouvi em seguida mudou tudo. Fiquei parada, congelada ao lado da geladeira. A porta da lavanderia estava entreaberta, aberta só o suficiente. A voz da tia Carol: Diane, eu não entendo. A Serena é analista financeira, não é? Ela deve ganhar bem. Por que não ajuda vocês? Meu coração parou. A risada da minha mãe foi seca, cheia de desprezo. Ela? Por favor, Carol. Nunca nos mandou um centavo. O copo na minha mão tremeu. Sério, a tia Carol soou surpresa. Mas ela parece estar indo tão bem. Tudo fachada, a voz da minha mãe pingava desprezo. Você sabe como ela é. Sempre se achou melhor do que a própria família. Criamos ela por 18 anos, demos comida, roupa, e ela nos deve. Mas ela se importa? Não. Encostei as costas no balcão, tentando respirar. Que terrível. Ainda bem que temos o Marcos, disse a tia Carol. Minha mãe suspirou. Ele é quem cuida da gente todo mês, sem falhar. Ele entende o que é família. O Marcos sempre foi o bonzinho, a tia Carol concordou. Exatamente. A Serena é só, bem, você sabe, egoísta. A palavra me cortou como uma lâmina. Egoísta. 360 mil dólares. 180 meses de transferências automáticas. Sem nunca falhar uma única vez. Nem quando eu fiquei doente. Nem quando perdi clientes. Nem quando Daniel e eu estávamos economizando para o nosso casamento. Egoísta.
Coloquei o copo sobre a bancada devagar, com cuidado, para não estilhaçar porque era isso que eu queria fazer, estilhaçar. Eu queria entrar lá e gritar a verdade até minha garganta sangrar. Mas algo me impediu. A voz do Daniel na minha cabeça. Precisamos de provas. Peguei o celular e procurei um contato para o qual eu não ligava havia meses. Meu dedo pairou sobre o nome. Margarete Shen, contadora. Apertei ligar. O ar frio de dezembro bateu no meu rosto quando saí para a varanda dos fundos. O telefone já estava chamando. Serena. A voz da Margarete era calorosa, mas confusa. É véspera de Natal. Eu sei. Desculpa. Está tudo bem? Fechei os olhos e respirei fundo. Eu preciso da documentação de todas as transferências que fiz para meus pais. Dos 15 anos completos. Silêncio do outro lado da linha. Isso é muita coisa. Eu sei. Posso perguntar por quê? Observei meu hálito virar fumaça no ar gelado. Lá dentro, eu ainda ouvia risadas, música de Natal, os sons de uma família que vinha mentindo sobre mim havia anos. Eles estão dizendo às pessoas que eu nunca ajudei. Estão dando todo o crédito ao meu irmão. Eu preciso de provas, Margarete. Registros oficiais. Outra pausa. Eu consigo puxar extratos bancários certificados dos últimos 15 anos. Posso deixar tudo pronto até o fim da semana. Eu preciso antes do ano novo. Isso é. Ela se interrompeu. Tudo bem. Vou dar um jeito. Você quer tudo reconhecido em cartório? Tudo? Quero tão oficial que ninguém possa questionar. Serena. A voz dela suavizou. É uma quantia enorme de dinheiro. Você tem noção? 360 mil dólares. Eu a interrompi. Eu sei exatamente o que é, e em breve todo mundo também vai saber. Desligamos. Fiquei ali por mais um instante, observando meu hálito desaparecer na escuridão. A porta se abriu atrás de mim. Serena. A voz da minha mãe, doce como açúcar. O que você está fazendo aqui fora? Entra, está congelando. Eu me virei para encará-la, a mesma mulher que tinha acabado de me chamar de egoísta para minha tia. Só uma ligação de trabalho, mãe. Ela balançou a cabeça. Sempre trabalhando. Esse é o seu problema. Eu sorri e a segui para dentro. Mas não por muito tempo. 26 de dezembro, o dia depois do Natal. Daniel tinha voltado ao trabalho. Eu estava sozinha no nosso apartamento, encarando o celular. Uma ligação feita, mais uma para fazer. Encontrei o número do Thomas Reed, meu advogado de patrimônio. Nós nos conhecemos 2 anos antes, quando Daniel e eu finalmente fizemos nossos testamentos. Naquela época, eu tinha listado meus pais como beneficiários secundários, só por precaução. Escritório Reed Law, em que posso ajudar? Thomas, aqui é a Serena Everett. Serena, boas festas. Em que posso ajudar? Não perdi tempo com gentilezas. Preciso fazer mudanças nos meus documentos de patrimônio, no meu testamento e nos beneficiários do meu seguro de vida. Houve uma breve pausa. Que tipo de mudanças? Quero remover meus pais de tudo. Ouvi papéis sendo folheados do lado dele. Imaginei-o abrindo meu arquivo. Atualmente, seu marido Daniel é o beneficiário principal. Seus pais, Harold e Diane Moreno, são os secundários. Você quer removê-los completamente? Sim. Substituí-los por. Pensei por um momento. Uma instituição de educação infantil para crianças de famílias de baixa renda. A ironia não passou despercebida por mim. Dinheiro que poderia ter ido para pais que me negaram uma educação agora iria ajudar crianças como eu fui um dia. Isso é uma mudança significativa, Serena. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada. Posso deixar os documentos prontos até o dia 2 de janeiro. Você vai precisar vir assinar. Perfeito. Se não se importar de eu perguntar. É um assunto de família, Thomas, respondi com a voz firme, mas educada. Vamos deixar assim.
Depois que desligamos, fiquei sentada no silêncio do apartamento. 2 ligações, 2 correntes quebradas. Agora eu só precisava da documentação da Margarete de um momento para fazer todos verem a verdade. A véspera de Ano Novo estava a 6 dias de distância. 30 de dezembro, 2 dias antes da festa. Meu e-mail apitou às 19h47. Era de Margarete Shen, contadora. Assunto: pacote de documentação. Anexo confidencial: Mareno Transfers 2011 2025 Certified. PDF. Meu dedo tremeu sobre o trackpad. Cliquei. O PDF carregou lentamente. Página após página após página. 47 páginas ao todo. Cada transferência listada em ordem cronológica. Data, valor, número de confirmação bancária, minha conta, a conta deles. Março de 2011, $500. Abril de 2011, $1.000. Maio de 2011, $1.000. Janeiro de 2024, $2.000. Fevereiro de 2024, $2.000. E assim até dezembro de 2025. No rodapé da última página, em negrito, total de transferências, $360 mil, certificado por Margarete Shen, contadora, confirma reconhecida, 29 de dezembro de 2025. Daniel chegou em casa e me encontrou ao lado da impressora. São 47 páginas. Eu observei cada folha sair, quente real 15 anos, cada único dólar. Ele pegou a primeira página, leu, e a colocou de volta sobre a mesa. Serena, eu sei que isso. Ele passou a mão pelos cabelos. Isso é uma casa. É faculdade para 2 filhos. É tudo que você poderia ter tido. Eu juntei as páginas em uma pilha organizada. Tudo o que eles disseram que eu nunca dei. Abri minha pasta de couro, a mesma que eu usava em reuniões importantes com clientes, e deslizei os documentos para dentro. Meu celular vibrou. Um e-mail do Thomas Reed. Documentos de patrimônio finalizados, prontos para assinatura em 2 de janeiro. Mais uma peça do quebra-cabeça. Daniel me observou fechar a pasta com um clique suave. Você vai mesmo fazer isso? Eles contaram para todo mundo que eu nunca ajudei, respondi. Daniel, eles disseram a todos que o Marcos era o salvador deles. Encarei seus olhos. Eles vão dar uma festa de Ano Novo. 30 parentes. E eu vou dar a todos algo para comentar. Eu te levo. Não. Balancei a cabeça. Eu preciso fazer isso sozinha. 31 de dezembro, 20 horas. Daniel deixou o carro ligado em frente à casa dos meus pais. Todas as janelas estavam iluminadas. A música pulsava lá dentro. Pelo menos 30 carros alinhavam a rua. Posso esperar? Daniel ofereceu. Só por precaução. Me dá 2 horas. Peguei a pasta de couro no banco de trás. Se eu não sair até às 10, vem me buscar. Serena. Ele segurou minha mão. Aconteça o que acontecer lá dentro, eu tenho orgulho de você. Beijei sua bochecha. Então entrei no frio. A porta estava destrancada. Entrei sozinha. A sala me atingiu como uma onda. Barulho. Calor, corpos por todos os lados. Primos que eu não via há anos. Tias e tios bebendo champanhe. Crianças correndo entre as pernas dos adultos. E minha mãe, reinando ao lado da lareira. Ela me viu. O sorriso vacilou, surgiu e sumiu. Serena, você veio. Ela não se moveu para me abraçar. E essa bolsa? Trabalhando hoje à noite? Só alguns documentos, respondi com a voz leve. Algo que eu preciso resolver. Os olhos dela se estreitaram, desconfiados, mas havia convidados olhando, então ela disfarçou. Bem, coloque em algum lugar. É uma festa. Coloquei a pasta aos meus pés. Não a deixei sair do meu campo de visão. Do outro lado da sala, meu pai estava no meio de uma história, um círculo de parentes pendurado em cada palavra. E vocês sabem como tem sido difícil desde que me aposentei.
Renda fixa, contas médicas, mas o Marcos tem sido incrível. Ele deu um tapinha no ombro do meu irmão. Não teríamos conseguido sem ele. Marcos sorria. Sorria de verdade. Encontrei uma cadeira vazia no canto. Sentei. Observei. A tia Ruth se aproximou. Serena, querida, você parece cansada. Está tudo bem? Só esperando o momento certo, tia Ruth. Ela me olhou confusa, mas seguiu adiante. O relógio na parede marcava 20h15. Faltavam menos de 4 horas para meia-noite. Eu podia esperar. 21h30, a festa estava a todo vapor. Eu não tinha saído do meu canto. Observando, ouvindo. A pasta aos meus pés parecia um predador paciente. A tia Carol bateu o garfo no copo. A sala ficou em silêncio. Harold. Diane. Hora do discurso. Meu pai se levantou, o peito inflado de falsa modéstia. Bom, já que vocês insistem. Ele ergueu a taça de champanhe. Foi um ano difícil, pessoal. Todos sabem das nossas lutas, mas somos abençoados por ter uma família que realmente se importa. Ele olhou de forma deliberada para o Marcos. Nosso filho tem sido nosso alicerce. Todo mês, sem falhar, nos ajudando a fechar as contas. É isso que uma família de verdade faz. Murmúrios de aprovação, taças erguidas. Então alguém acha que a prima Beth gesticulou na minha direção. E a Serena? Ela está indo tão bem? A sala se virou. 30 pares de olhos esperando. Minha mãe se adiantou antes que eu conseguisse respirar. Serena. Ela riu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Ah, querida, ela anda muito ocupada. Um trabalho importante na cidade. Já não tem muito tempo para a família. Que pena, disse o tio Bob. Minha mãe ainda não tinha terminado. Às vezes eu me pergunto. Ela fingiu enxugar os olhos. Nós a criamos por 18 anos, demos comida, roupa, tudo, e agora? Ela deixou a frase morrer com um fungar teatral. Ela nem liga, acrescentou meu pai. Muito menos ajuda. A compaixão na sala era quase palpável. Pobres Harold. Pobres Diane. Pais tão dedicados. Filha tão ingrata. Olhei para o Marcos. Ele encarava os próprios sapatos, não me defendia, não corrigia a mentira, apenas em silêncio. Minhas mãos apertaram a alça da pasta. A tia Ruth falou, olhando diretamente para mim. Serena, eu não entendo. Você é analista financeira. Ganha bem. Por que não ajuda seus pais? Todos os olhares da sala se fixaram em mim. Era agora. Levantei-me devagar. Obrigada por perguntar, tia Ruth. A sala ficou em silêncio. Coloquei a pasta sobre a mesa de centro. O fecho se abriu com um clique absurdamente alto no silêncio. O que você está fazendo? A voz da minha mãe veio afiada, em tom de alerta. Eu não respondi. Apenas retirei o maço de papéis. 47 páginas. Certificadas. Confirma reconhecida. Acho que está na hora de todo mundo ver isso. Coloquei os documentos sobre a mesa, à vista de todos. A primeira página ficou claramente visível. Registro de transferência bancária. Serena Everett para Harold e Diane Moreno. Que diabos é isso? Meu pai deu um passo à frente. Este é o registro completo de todas as transferências que fiz para você e para a mamãe, respondi, com a voz firme e calma. Começando em março de 2011 e terminando no mês passado. A tia Ruth estava mais perto. Ela pegou a primeira página. $2.000. Os olhos dela se arregalaram. Você mandava $2.000 todo mês? Eu assenti. Por 15 anos. As páginas começaram a circular. De primo para primo, de tia para tio. Observei os rostos mudarem. Confusão, incredulidade, contas sendo feitas em silêncio. Espera. O tio Bob virou até a última página. O total aqui diz $360.000.
Um suspiro coletivo percorreu a sala. Isso não pode estar certo, murmurou a tia Carol. É certificado, eu apontei para a assinatura da Margarete. Pela minha contadora. Registros bancários oficiais, confirma reconhecida. A sala explodiu em cochichos. Papéis farfalhavam enquanto todos tentavam enxergar. O rosto da minha mãe tinha ficado branco. A taça de champanhe do meu pai tremia na mão. Marcos não tinha se mexido, paralisado como um cervo diante dos faróis. Serena. A voz do meu pai falhou. Isso é um assunto de família. Você tornou isso público. Eu o interrompi, baixa, mas firme. Vocês acabaram de dizer para todo mundo que o Marcos sustenta vocês. Que eu nunca ajudo. Que abandonei minha família. Apontei para os papéis. Então vamos deixar todo mundo ver a verdade. O relógio marcava 21h47. A contagem regressiva para meia-noite tinha ganhado um significado completamente novo. Agora, preciso pausar aqui por um instante. Se você já se sentiu como se suas contribuições fossem invisíveis, como se seus sacrifícios passassem despercebidos enquanto outra pessoa ficava com o crédito, eu quero que você saiba, você não está sozinho. Antes de mostrar o que aconteceu em seguida, se essa história toca você de alguma forma, aperte o botão de curtir, inscreva-se e me conte nos comentários, você já foi o invisível da sua família? Eu espero. Agora, de volta àquela sala. Os papéis passaram de mão em mão como textos sagrados. A tia Ruth ficou no centro da sala, lendo em voz alta. Março de 2011, $500. Abril de 2011, $1.000. Ela virou as páginas. Janeiro de 2015, $2.000. Fevereiro de 2015, $2.000. Todo mês, confirmei, sem falhar. O tio Bob estava com o celular na mão, a calculadora aberta. 2.000 vezes 12 dá 24.000 por ano. Ele digitou mais alguns números. Vezes 15 anos, isso dá 360.000. Exatamente. A sala encarava os documentos como se estivesse diante de um milagre ou de um crime. A prima Beth ergueu o olhar para meus pais. Harold, Diane, isso é real? A boca da minha mãe abriu e fechou. Nenhum som saiu. Meu pai tentou se recompor. Isso pode ter sido adulterado. Qualquer um pode falsificar. São documentos certificados, a voz da tia Ruth cortou como gelo. Dá para ver o selo da contadora e o carimbo do cartório. Isso é legal, Harold? Mais cochichos, mais papéis sendo folheados. Eu não entendo, a tia Carol levou a mão ao peito. Vocês disseram que o Marcos mandava dinheiro. Ele manda, a voz do meu pai saiu desesperada. O Marcos ajuda de outras formas. De que outras formas? O tio Bob desafiou. Porque, de acordo com isso aqui, a Serena vem pagando a hipoteca de vocês há 15 anos. Eu observei meus pais se atrapalharem, vi as paredes de mentiras que eles construíram começarem a rachar. O Marcos contribui sim, minha mãe insistiu, fraca. Ele só não guarda registros como ela. Então onde estão os extratos bancários dele? Perguntou a prima Beth. Se ele manda dinheiro, mostra pra gente. Todas as cabeças se viraram para o Marcos. Ele ficou paralisado, o rosto vermelho, os olhos correndo de um lado para o outro. Eu não. Não tem? Insistiu alguém. Marcos. O tom da tia Ruth agora era duro, irritado. Eu quase senti pena dele. Quase. Meu pai deu um passo à frente, as mãos erguidas como se estivesse acalmando uma multidão. Gente, por favor. Isso é um assunto privado de família. Não deveríamos expor nossas. Você acabou de fazer um discurso, a voz do tio Bob ecoou pela sala. Você ficou em pé e disse para todo mundo que o Marcos era o salvador de vocês. Chamou a Serena de ingrata na frente de 30 pessoas. Isso não é privado, Harold. Minha mãe tentou outra abordagem. Enxugou os olhos, a voz trêmula. Serena, querida, por que você faria isso? Nos envergonhar assim depois de tudo o que fizemos por você? Lá estava. A carta da vítima.
Eu já tinha visto ela usar isso 1000 vezes com vizinhos, com médicos, com qualquer um que quisesse ouvir. Mas não naquela noite. Tudo que vocês fizeram por mim, mantive a voz firme. Vocês se recusaram a pagar minha faculdade. A senhora disse ao papai para investir no Marcos porque meninas não precisam de educação. Eu fiz $60.000 em empréstimos enquanto Marcos estudava de graça. Isso não é, minha mãe gaguejou. E quando eu me formei, quando consegui um bom emprego, quando comecei a ganhar dinheiro de verdade, eu mandei para vocês todo mês por 15 anos. Apontei para os documentos espalhados sobre a mesa de centro. Isso não é vergonha, mãe. Isso é a verdade. Mas nós te criamos, a compostura do meu pai se quebrou. 18 anos. Isso não conta para nada? Gastei $160.000 ao longo de 15 anos. Encarei os olhos dele. Eu diria que estamos quites. A sala mergulhou num silêncio absoluto. A tia Ruth se colocou entre nós. Harold, Diane. A voz dela era baixa, mas devastadora. Acho que vocês devem uma explicação a todos. Por que disseram que o Marcos sustentava vocês, quando era Serena quem mandava o dinheiro? O rosto da minha mãe se desfez. O maxilar do meu pai se contraiu. Nenhum dos dois falou. O silêncio disse tudo. A atenção se voltou para o meu irmão como um holofote encontrando o alvo. Marcos estava parado perto da lareira, ainda com a taça de champanhe na mão. Não tinha se mexido desde que abri a maleta. Não falou, não defendeu nossos pais, não corrigiu nenhuma mentira. O tio Bob se aproximou dele. Marcos, queremos ouvir de você. Você tem mandado dinheiro para seus pais? A voz do Marcos falhou. Eu ajudei aqui e ali. Aqui e ali não são $2.000 por mês. A tia Ruth cruzou os braços. Você tem extratos bancários? Alguma prova? Eu não guardo esse tipo de registro. Conveniente, alguém murmurou. Dei um passo à frente. Não de forma agressiva, apenas clara. Marcos, não estou pedindo que você prove nada, mas você ficou sentado por anos deixando eles te darem crédito pelo meu dinheiro. Você ouviu a mamãe e o papai dizerem para todo mundo que eu era ingrata. Você sabia da verdade. Os olhos dele finalmente encontraram os meus. Serena, eu não. Você não o quê? Não sabia? Ou não se importou? Balancei a cabeça. Todo dia de ação de graças, todo Natal, todo aniversário, você deixou eles me pintarem como a vilã. A sala observava. 30 testemunhas de anos de engano. A prima Beth se manifestou. É verdade, Marcos. Você sabia que era Serena quem realmente ajudava eles? O silêncio dele se esticou como um elástico prestes a arrebentar. Eu achei, a voz dele saiu quase num sussurro. Achei que talvez ela também estivesse mandando dinheiro, além do que eu. Do que você o quê? O tio Bob pressionou. O que exatamente você contribuiu? Marcos abaixou os olhos para o chão. A resposta era clara. Nada. Ele não tinha contribuído com nada, e sabia disso o tempo todo. Entendo. A decepção da tia Ruth era palpável. Bom, acho que todos nós aprendemos alguma coisa esta noite. O relógio marcava 10h15. A festa tinha acabado. O acerto de contas estava só começando. O clima da sala tinha mudado. A música estava desligada. O champanhe permanecia intocado. Alcancei a maleta mais uma vez. Tenho alguns avisos a fazer. Meu pai parecia querer me interromper, mas 30 pares de olhos o mantiveram imóvel. Primeiro, encarei meus pais diretamente. A partir de janeiro, não enviarei mais dinheiro. Não porque eu não possa, mas porque não devo nada a ninguém. Minha mãe soltou um pequeno choro. Segundo, continuei, firme como aço, na semana passada atualizei os beneficiários do meu seguro de vida. Mãe e pai, vocês não estão mais na lista. Se algo acontecer comigo, o dinheiro irá para um fundo educacional para crianças de famílias de baixa renda. A ironia caiu pesada no ar. Vi a tia Ruth assentir de leve. Terceiro, este foi o mais difícil.
Revisei meu testamento. A herança com a qual vocês contavam não existe mais. Cada centavo irá para pessoas que não neguem de onde ele veio. As pernas da minha mãe pareceram ceder, e ela afundou no sofá. Como você pôde? A voz dela estava crua. Depois de tudo. Depois de tudo. Eu quase ri. Vocês contaram para a família inteira que eu era ingrata. Vocês deram ao Marcos o crédito pelo meu dinheiro. Nunca disseram um único obrigado. Nós somos seus pais, meu pai gritou. E eu fui a filha de vocês, respondi, no passado, de forma deliberada. Vocês me criaram por 18 anos. Eu sustentei vocês por 15. Eu banquei viagens que vocês diziam para os outros que o Marcos tinha pago. Eu cobri contas médicas que vocês afirmavam ter saído das economias. Peguei minha maleta. Aliás, fazendo as contas agora, vocês ainda me devem cerca de $100.000 em danos emocionais. Mas vou deixar isso passar. Ninguém me impediu quando caminhei em direção à porta. Serena, espera, minha mãe chamou, estendendo a mão. Eu não me virei. Já estava quase saindo quando alguém segurou meu braço. Tia Ruth. Os olhos dela brilhavam. Sem dizer uma palavra, ela me puxou para um abraço. Sinto muito, querida, a voz dela se quebrou. Eu não sabia. Todos esses anos, eu pensei. Está tudo bem, tia Ruth. Não está tudo bem. Ela se afastou um pouco, com as mãos nos meus ombros. Eu acreditei neles. Olhava para você nos feriados e pensava. Ela não conseguiu terminar. Você acreditou no que eles te disseram. Isso não é culpa sua. O tio Bob apareceu ao lado dela. Serena, eu também te devo um pedido de desculpas. Pela forma como falei de você pelas costas. Ele balançou a cabeça. Tenho vergonha disso. Um por um, os parentes se aproximaram. A prima Beth, o primo Mark, a tia Carol, que agora encarava meus pais com outros olhos. Eu emprestei $20.000 ao Marcos, disse a tia Carol em voz baixa. Seus pais disseram que era para um investimento. Algo garantido. Meu estômago afundou. Não houve investimento nenhum, não é? Ela balançou a cabeça lentamente. A teia de mentiras era maior do que eu imaginava. Meu pai tentou avançar pela multidão. Gente, isso tudo foi tirado de proporção. A Serena está claramente emocional. Harold, a voz do tio Bob o interrompeu de imediato. Acho melhor você parar de falar. Minha mãe estava sentada no sofá, chorando baixo. Lágrimas de verdade, suspeitei. Mas não de arrependimento. Lágrimas por ter sido descoberta. Olhei para a sala pela última vez. Eu não preciso que ninguém se desculpe. Não preciso que escolham lados. Eu só precisava que a verdade fosse ouvida. Ergui a maleta. Agora vocês ouviram. A porta da frente pareceu mais leve do que eu esperava. O ar frio de dezembro bateu no meu rosto como uma promessa. O carro do Daniel estava parado na calçada, motor ligado. Entrei sem olhar para trás. E aí, como foi? Acabou. No momento em que atravessei aquela porta, senti algo que não sentia havia 15 anos. Liberdade. Se você ainda está assistindo, quero te perguntar uma coisa. Se estivesse no meu lugar, teria feito o mesmo ou teria ficado em silêncio? Deixe a sua resposta nos comentários. E se quiser ver como tudo isso se desenrolou, porque o que veio depois foi algo que eu nunca esperei, continue assistindo. Estamos quase lá. A primeira semana de janeiro trouxe uma enxurrada de mensagens, não dos meus pais, mas de todo mundo. A tia Ruth mandava mensagens todos os dias. Liguei para sua mãe hoje, exigi uma explicação. Ela só chorou e culpou as circunstâncias. Não conseguiu dar uma resposta direta. O tio Bob enviou um e-mail longo, pedindo desculpas por cada olhar torto, por cada comentário sussurrado sobre minha ausência nos eventos da família. Eu deveria ter falado com você diretamente, em vez de acreditar em fofoca. A culpa é minha. A prima Beth ligou enquanto eu fazia o jantar. Serena, só quero que você saiba que contei para minha mãe o que aconteceu.
Ela está furiosa com seus pais. O clube do livro inteiro já sabe. Clube do livro. Meu Deus, a humilhação dos meus pais estava se espalhando como fogo pela roda social da minha mãe. Eu deveria me sentir culpada. Não me senti. No dia 8 de janeiro, o Marcos finalmente entrou em contato. Uma única mensagem: isso era mesmo necessário? Mamãe e papai estão devastados. Fiquei olhando para a tela por um minuto inteiro antes de responder. Você ficou em silêncio e levou o crédito por 15 anos. Não me dê lição sobre o que é necessário. Nenhuma resposta. O silêncio dos meus pais era mais alto do que qualquer gritaria poderia ser. 10 dias, nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Uma parte de mim esperava que eles implorassem, pedissem desculpas, tentassem salvar alguma coisa. Mas percebi que eles não estavam em silêncio por arrependimento. Estavam em silêncio porque estavam se reorganizando, pensando no próximo passo, criando uma nova narrativa. Numa noite, o Daniel me encontrou olhando pela janela. Alguma notícia deles? Nada. Ele sentou ao meu lado. E como você se sente? Pensei com cuidado antes de responder. Leve, eu disse por fim, como se eu tivesse carregado um peso que nem sabia que existia. Ele apertou minha mão. Isso se chama liberdade, Serena. Talvez fosse 28 de janeiro, quase um mês depois do Ano Novo. Meu telefone tocou, um número que eu quase não reconheci. Meu pai. Deixei tocar 3 vezes. 4. Então atendi. Serena. A voz dele estava diferente, sem a fanfarronice de sempre. Precisamos conversar. Estou ouvindo. A situação financeira aqui está difícil. Sua mãe e eu estamos fazendo alguns ajustes, mas perdemos aqueles $2.000 por mês com os quais contávamos. Silêncio. Precisamos de ajuda, Serena. Só por alguns meses, até acertarmos as coisas. Olhei para o teto e respirei fundo. Não, pai. Eu disse não. Fui clara na noite de Ano Novo. Esse capítulo está encerrado. O desespero dele transbordou. Sua mãe está vendendo móveis. Você sabia? Está vendendo o conjunto de jantar que sua avó nos deixou. O conjunto em que eu comia quando criança. A mesa a qual eu nunca fui boa o suficiente para merecer um lugar. Essa é uma escolha dela. Como você consegue ser tão fria? Fria? Eu ri. Não por crueldade, mas por cansaço. Eu sustentei vocês por 15 anos enquanto vocês diziam a todo mundo que eu não valia nada. Isso não é frieza, pai. É a consequência natural das escolhas de vocês. Vocês são meus pais e disseram a todos que desejavam que o Marcos tivesse nascido antes de mim. Lembra? Ação de Graças de 2019. Eu ouvi. Silêncio absoluto. Ele não lembrava. Ou, mais provavelmente, não achou que eu lembraria. Pai, eu não quero nada de vocês. Não preciso de pedido de desculpas. Não preciso ouvir que sente muito. Firmei a voz. Eu só preciso que entenda. Eu terminei. Isso não é punição. São limites. A linha ficou muda por um longo momento e então ouvi o clique. Ele desligou. Pela primeira vez na minha vida, eu fiquei bem com isso. No dia 5 de fevereiro, veio a ligação que mudou tudo o que eu achava que sabia. A voz da tia Ruth estava diferente, agitada. Serena, eu preciso te contar uma coisa. Acabei de descobrir e estou furiosa. O que foi? Seu irmão. Ela cuspiu as palavras. Marcos, você faz ideia do tamanho da dívida em que ele está? Eu sabia de alguns problemas com cartão de crédito. Alguns? Ela riu, amarga. Só em cartões, ele deve $40.000. Mas isso nem é o pior. Meu estômago se contraiu. O que é pior? Ele pegou $20.000 emprestados da Carol há 2 anos. Seus pais a convenceram de que era para uma oportunidade de investimento. Uma startup de tecnologia, disseram. Afundei na cadeira. Não existia startup nenhuma, né?
Claro que não. O Marcos usou o dinheiro para cobrir dívidas antigas. E agora a Carol quer o dinheiro de volta, e ele não tem. A voz da tia Ruth falhou. Ele tem vivido às custas dos seus pais, o que significa que tem vivido às suas custas por anos, e eles deixaram isso acontecer. O quadro completo surgiu como uma fotografia se revelando no ácido. Meu dinheiro não estava apenas mantendo meus pais à tona. Estava financiando toda a farsa do Marcos, os supostos negócios, os investimentos, tudo ficção. Eles construíram um castelo de cartas, murmurei, e usaram meus cheques como base. Exatamente, suspirou a tia Ruth. Sinto muito, Serena. Nós todos confiamos neles. Todos acreditamos. Você acreditou no que pessoas boas acreditam sobre família. Senti uma calma estranha. Que pais não mentem sobre os próprios filhos. Que sangue significa alguma coisa, não é? Pensei nisso por um instante. Deveria significar, respondi por fim. Mas às vezes a família que a gente constrói é mais forte do que aquela em que a gente nasce. A tia Ruth ficou em silêncio e então disse, suavemente, eu gostaria de fazer parte dessa família, se você permitir. Meus olhos arderam. Você já faz. 12 de fevereiro. Um e-mail de um endereço que eu não reconhecia. Assunto, de alguém que entende. Quase apaguei. Provavelmente spam, mas algo me fez clicar. Querida Serena, você não me conhece, mas eu conheço a sua história. Meu nome é Patrícia. Sou a irmã mais nova do seu pai. Nunca nos conhecemos porque cortei contato com o Harold há 30 anos. Fiquei sabendo do ano novo pela Ruth. Ela achou que eu deveria entrar em contato. Quero que você saiba que não está sozinha, e não é a primeira. Meu coração parou. Meu pai tinha uma irmã. Ele nunca mencionou. Nunca. Continuei lendo. Quando eu tinha 25 anos, eu estava exatamente onde você está agora. O Harold e seus avós me viam do mesmo jeito que veem você. A filha descartável. Aquela que deveria só dar, sem nunca receber. Saí de Ohio e nunca olhei para trás. Foi a melhor decisão que já tomei. Eu sei da culpa que você talvez esteja sentindo. Dos sussurros que dizem que família é tudo e que sangue é mais espesso que água. Mas aqui está o que aprendi em 30 anos, a frase completa é o sangue do pacto é mais espesso que a água do ventre. Os laços que escolhemos são mais fortes do que aqueles que nos são impostos. Hoje moro na Califórnia. Tenho uma boa vida, uma família que me ama sem condições. Se algum dia quiser conversar ou me visitar, estarei aqui. Sua tia, Patrícia. Li o e-mail 3 vezes. Uma pessoa inteira apagada da história da família, assim como tentaram me apagar. Meus dedos tremiam enquanto eu digitava a resposta. Patrícia, sim, eu quero te conhecer. Quero ouvir tudo. Obrigada por entrar em contato. Serena. Percebi então que o padrão vinha de gerações, mas terminava comigo. 3 de março. 3 meses desde a véspera de Ano Novo. Um e-mail da minha mãe apareceu na caixa de entrada. O primeiro contato direto de qualquer um dos dois desde a ligação do meu pai. Assunto, por favor, leia isto. Querida Serena, comecei este e-mail 100 vezes. Não sei quais são as palavras certas. Eu sei que você está magoada. Sei que te feri. Seu pai e eu, nós erramos. Deveríamos ter sido mais gratos. Deveríamos ter contado a verdade para a família. Mas, minha filha, você precisa entender que tudo o que fizemos, fizemos pela família. O Marcos sempre teve dificuldades. Ele precisava de mais apoio. Nunca foi nossa intenção diminuir tudo o que você fez. Você é nossa filha. Sangue é sangue. Você não pode simplesmente nos cortar como se fossemos estranhos. Por favor, Serena, volte para casa. Vamos conversar como uma família. Podemos consertar isso. Sinto sua falta. Mamãe. Li 3 vezes, depois mais uma. Ela estava arrependida de termos sido descobertos, não de ter mentido. Queriam consertar as coisas, não reconhecer o que haviam feito. Invocou o sangue, não o amor.
Redigi minha resposta com cuidado, cada palavra pensada. Mãe, li seu e-mail. Agradeço por ter entrado em contato, mas notei algo que faltou, um pedido de desculpas de verdade. Não o deveríamos ter sido mais gratos. Não o cometemos erros. Isso não são desculpas, são minimizações. Você contou à família por 15 anos que eu era ingrata. Deixou Marcos levar o crédito pelos meus sacrifícios. Construiu sua aposentadoria com o meu dinheiro enquanto me chamava de egoísta pelas costas. Nossa relação só pode existir se for baseada em verdade e respeito. Não em culpa, não em obrigação, não em um sangue a sangue. Se quiser tentar de novo, tentar de verdade, você sabe como me encontrar. Mas eu não vou mais esperar. Esperei 38 anos. Serena. Cliquei em enviar. Depois fechei o notebook e saí para caminhar. 31 de dezembro. Um ano desde a noite que mudou tudo. Escrevo isso da varanda envidraçada da nossa casa nova. 3 quartos, um quintal, espaço para o futuro que estamos construindo. A entrada, $24.000 que não enviei aos meus pais este ano. O resto veio de anos de economia que achávamos que nunca seriam nossos. No mês passado, voei para a Califórnia. A Patrícia me buscou no aeroporto pessoalmente. Conversamos por 6 horas seguidas sobre o Harold, sobre o padrão familiar que se repetia por gerações, sobre a coragem necessária para romper com isso. Eles me disseram que eu me arrependeria, contou ela, tomando vinho naquela noite. Que eu voltaria rastejando, que morreria sozinha. E voltou? Ela sorriu para o marido do outro lado da sala, os filhos adultos rindo na cozinha. Parece que voltei? A tia Ruth liga todo domingo agora. Tornou-se a família que eu nunca tive na minha mãe. Falei com seus pais na semana passada, ela me disse na nossa última ligação. Eles venderam o segundo carro. O Marcos voltou a morar com eles para ajudar nas despesas. Ela fez uma pausa. Eles estão passando dificuldades, Serena. Ouvi o peso na voz dela. Eu sei. E como você se sente em relação a isso? Pensei antes de responder. Não fico feliz por eles estarem sofrendo. Não desejo mal a eles. Olhei para o Daniel preparando café na cozinha da nossa casa nova. Mas passei 15 anos me incendiando para mantê-los aquecidos. Não posso mais fazer isso. Eu entendo. E você, entende? Mais do que imagina, querida. Meus pais nunca responderam ao meu último e-mail. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento, nenhuma tentativa de me encontrar no lugar que eu pedi para ser encontrada. Algumas portas se fecham porque as pessoas do outro lado simplesmente se recusam a atravessá-las. Fiz as pazes com isso. Esta noite, estou sentada na varanda da minha casa nova. O sol se põe atrás das árvores que nós mesmos plantamos. O Daniel deve chegar do trabalho em breve. Tenho pensado no que eu diria a alguém na minha posição, alguém que vive dando e dando, se perguntando por que nunca parece ser suficiente. Eis o que aprendi: ser uma boa filha, um bom filho, não significa permitir que as pessoas te explorem. Não significa financiar mentiras. Não significa aceitar ser apagada só para manter a paz. Amor não é uma dívida que se paga com juros. Se alguém só consegue te amar quando você é útil para essa pessoa, isso não é amor. É contabilidade. E, às vezes, impor limites é o ato mais amoroso que você pode fazer por si mesma, pelo seu futuro, pela família que você vai construir e não apenas pela família que lhe foi imposta. Eu não odeio meus pais. O ódio exige uma energia que prefiro gastar em outra coisa. O que sinto está mais perto do luto. O luto pelos pais que eu gostaria de ter tido. Pelas versões deles que continuei esperando que aparecessem e que nunca apareceram. Mas veja o que eu ganhei: liberdade, autorrespeito, um casamento construído na honestidade. Parentes que se tornaram família de verdade quando conheceram a verdade. E a Patrícia, uma tia cuja existência eu nem sabia, que me provou que se libertar não significa se destruir. A porta se abre atrás de mim. Ei! O Daniel coloca uma xícara de chá ao meu lado. No que você está pensando? Em tudo. Em nada, sorriu para ele. Principalmente em como este ano parece diferente.
Ainda bem. Diferente é bom. Seguro a mão dele. É, bom. Diferente. Ele se senta ao meu lado. Observamos juntos a última luz do dia desaparecer. Pela primeira vez em 38 anos, não estou esperando uma aprovação que nunca vai chegar. Não estou atuando para uma plateia que só enxerga meus defeitos. Estou apenas aqui, presente, livre e isso basta. Finalmente, basta. Olhando para trás, gostaria de ter imposto limites antes. Mas também sei que precisei passar por tudo isso para entender algo importante. Então, é isso que quero deixar para você. Primeiro, o seu valor não é medido pelo quanto você se sacrifica. Segundo, pessoas que realmente te amam nunca pagam suas contribuições. Terceiro, impor limites não é abandono, é autorrespeito. Se você está vivendo algo parecido, espero que a minha história te dê coragem. Você não precisa se incendiar para manter os outros aquecidos. Obrigada por ficar até o fim. Se essa história tocou você, curta, inscreva-se e compartilhe. Confira a descrição para mais histórias como esta e deixe um comentário. O que você teria feito de diferente? Eu leio todos. Até a próxima, cuide de você.